Bom, eu gostaria de cumprimentar todos os vereadores e vereadoras, as vereadoras na presença da Érica e os vereadores na presença do Aloísio, vereadores principalmente do meu partido, a Érica, o Wilson, e também todos os vereadores aqui da casa, pela brilhante conduta dessa sessão hoje, que está muito bonita. Também gostaria de cumprimentar todo o público presente, na presença do meu amigo e irmão José Benedito de Barros, presidente do Ginga, e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui hoje, porque a nossa luta é uma luta bastante emblemática, de pouca compreensão, porque as pessoas não acreditam que existe racismo, preconceito, e não a falta de autoritarismo, e uma série de coisas que acabam afastando as pessoas umas das outras, né? E eu queria dizer que na sexta-feira nós fizemos aqui um evento na Câmara, que foi uma homenagem à senhora Lourdes Elias André. E, apesar de ter um público não tão grande como ela merece, mas a homenagem foi bastante significativa, porque a gente costuma homenagear pessoas em memória, pessoas que já faleceram. E eu acho que isso é de uma indelicadeza muito grande, porque se a gente, mesmo que seja meu adversário, porque inimigo eu não tenho, nem quero ter, mas eu acho que eu respeito a folha de história que essa pessoa possa ter construído na sociedade brasileira, seja em Limeira, seja em qualquer lugar. Então, essa pessoa, se ela produziu para a sociedade, para a cultura, para a economia, seja para onde for, né, Farid? Ela tem que ser respeitada, ela tem que ser servida de imagem, de exemplo para as futuras gerações. E essa senhora de 97 anos foi presidente da Escola de Samba Garotos da Vila, que desfilou em nossa cidade por 18 anos e venceu 14, entendeu? Então, é uma expressão assim importantíssima. E eu estou conversando, José Benedito e outras pessoas, conversando num momento num evento, nós olhamos para Nancy e nós dissemos, caramba, a gente vai esquecer da Dona Lourdes, né? E ela esteve aqui, ela ia ficar 15 minutos, ficou o tempo todo. Então foi de um significado muito bonito. E aproveitando essa passagem interessante, eu queria falar um pouquinho do 20 de novembro, né? Porque tem gente que fala assim, porque se tem dia de negro, por que não tem que ter dia de branco, né? Então, isso faz parte de uma confusão que se estabelece em nosso país, que é não compreender o que foi a escravidão, o que é o racismo. E o racismo, quando eu falo, não é só em relação ao negro, mas em relação ao judeu, ao árabe. Eu acho, as pessoas podem não concordar comigo, mas eu acho um genocídio o que acontece no Oriente Médio, e os que causam esse genocídio são considerados povos de Deus, né? Então, o poder é uma coisa que transforma o ser humano em monstro, né? Eu tenho dito que nós precisamos inverter essa ideia da conquista a qualquer preço. Nós vivemos há décadas, alguns anos atrás eu venho alertando, e com outras pessoas, e vocês aqui na Câmara fazem esse papel, do crescimento do sentimento de autofagia que tem na humanidade hoje. As pessoas só pensam em conquistar, amealhar e destruir aquele que esteja fazendo enfrentamento para uma condição mais igual, né?
quando se fala da corrupção, tem um lado que é do bem e tem um lado que é do mal. Mas o lado que é do bem está corrompendo, pelo menos em tese. Por exemplo, quando se diz assim, só o político rouba. Por que só o político rouba? O político ele é feito à semelhança do nosso pensamento, da nossa conduta, da sociedade, entendeu? Então, não é o político ele é um elemento corrompido que se torna aquele que corrompe. Então, a gente tem que aprender a entender essas questões para entender que o racismo no Brasil foi uma coisa tão violenta que, em alguns momentos, o próprio elemento negro passa a imitar aquele que segregou ele, aquele que discriminou ele. Então eu vejo muitas vezes pessoas negras dizendo assim, mas o negro ele é contra o próprio negro, mas não consegue perceber a ideologia do racismo, que a ideologia do racismo coloca na tua cabeça, e não só do racismo, né, mas de tudo aquilo que é de supressão de direitos, de liberdade, coloca na tua cabeça a ideia de que você é culpada pela sua própria infelicidade, pela sua própria tortura. Se você sofreu tortura, você pediu a tortura. Se você recebeu castigo, você pediu para ser castigado. Não tem nenhum elo que transformou, que motivou a reação ou a sua submissão no momento da sua vida. Então, para mim, o 20 de novembro, ele tem uma importância fundamental, Aloysio, eu agradeço, inclusive, a sua cooperação em relação ao evento de sexta-feira, porque ele remexe com a história do Brasil no momento em que os negros brasileiros e o povo brasileiro acreditava que nós recebemos a liberdade através de uma canetada. Então, quando institui o Dia Nacional da Consciência Negra, cresce na comunidade afro-brasileira a ideia de que ele pode ser empoderado. Então, a mulher deixa muitas vezes de alisar o cabelo, ou alisa o cabelo para se sentir bonita, entendeu? Ela se considera bonita, então ela vai disputar o Miss Limeira. Por exemplo, nós tivemos aqui, alguns anos atrás, a Carla, que foi a primeira Miss Negra, e eu sinto eles não terem mantido uma estrutura para continuar na disputa, não com ela, mas com outras pessoas, né, que isso é importante. A presença de vendedoras negras no comércio de Limeira é fruto da nossa luta, né? Da luta dos professores, dos educadores, de todos nós. Então, o 20 de novembro, ele deu uma iluminada, na minha opinião, na forma de discutir a discriminação no nosso país. Porque parte da ideia de que não é só denunciar, mas é buscar aliança com os outros setores e não pensar que é só trabalhar a cultura negra, porque a cultura negra hoje, ela é cultura brasileira, ela está integrada nas diversas vertentes da nossa cultura. Cada elemento criativo que surge em nosso país tem uma gotinha lá de africanidade, né? Entendeu? E isso enriquece, não deprecia. Assim como nós aproveitamos, os de descendência europeia também aproveitam. Isso é muito importante, né? Então, eu quero agradecer a oportunidade que estou tendo aqui, de dizer também que, apesar disso, nós temos uma tarefa que nós procuramos, na época, o Ronei, que era o presidente da Câmara, tentamos ampliar para outros vereadores, a Érica participou, se eu não me engano, o Wilson, a Érica, a Luísa, e tem mais pessoas que eu desculpo, o Júnior Negão, o Jorge de Freitas, acho que o Luizinho. Nos primeiros momentos que a gente estava discutindo a questão do Plano Municipal de Igualdade Étnico-Racial. E vocês podem falar assim, mas esse cara é chato, ele chega aqui e volta nessa ladainha.
Eu volto nessa ladainha porque... Eu encerro isso. Eu volto nessa ladainha porque é importante que nós vamos criar aqui em Limeira, através dessas ações que estão acontecendo na Câmara, o Conselho Municipal de Direitos Humanos. Então, vai ter um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, aliás, um Plano Municipal dos Direitos da Mulher. Então, nós temos que ter um Plano Municipal de igualdade étnico-racial. E aí as pessoas ficam pensando que é uma coisa, os negros querem. Não é os negros, é para todos. Não importa se é japonês, se é alemão e tal. Ele é prejudicado em algum ponto na sociedade brasileira, ele está dentro do Plano Municipal de Igualdade Étnico-Racial. Então, eu queria, para encerrar, finalizar com um apelo a vocês que nos ajudem a convencer, a organizar essa tarefa que é muito importante para todos nós. Muito obrigado.